Sob a proteção de Deus, presentes conselheiros Hermas Brandão, Durval Amaral, auditor Jaime Tadeu Lichinski, procuradora Cátia Regina Puchaski. Declaro aberta a 38ª sessão ordinária da Segunda Câmara. Ausentes: Ivens Scherper Linhares, férias. Cláudio Augusto Canha, representando este tribunal em evento em Foz do Iguaçu. Submeto a ata 37, de 3 de outubro de 2012, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Hermas Brandão. Senhor presidente, comunicar que sobrestei os seguintes processos. 480587/11 é uma admissão de pessoal. O 474765/11, o 475133/11, 474820/11, todos admissão de pessoal. Está devidamente registrado. Conselheiro Durval Amaral. Comunicar, senhor presidente, que deferiu o sobrestamento do processo de pensão número 509883/10 na diretoria jurídica e ainda a devolução dos seguintes processos: 50166/11 da pauta do auditor Dr. Ivens e 11455809 da pauta do auditor Dr. Cláudio Augusto Canha. Está anotado. Auditor Jaime Tadeu. Senhor presidente, para anunciar que determinei o sobrestamento dos seguintes protocolados: de admissão de pessoal 34391912, 34396012, de pensão 36376611 e de aposentadoria os seguintes: 211.76812, 21.140712, 61699311, 34323012, 16257012, 20311812, 34113412, 40351511, 29123012, 15847612, 54197412, 61720511, 15772012. A lista é longa. 30839712, 30897412, 31120712, 63553011, 5373492, 495304111, 8053112, 30652112, 30575412, 63465711, 190302212, 188278212, 747792, 74329112, 71290012, 70765512, 290044, 635475111, 205611012, 203340012, 54612712, 394203212, 33717012 e, finalmente, 327220012. Todos na diretoria jurídica. Obrigado. Está anotado. Também estou sobrestando na diretoria jurídica o 627-854-07. A palavra está livre para o relato da pauta, Sua Excelência, conselheiro Hermas Brandão. Excelentíssimo senhor presidente, Nestor Batista, excelentíssima senhora procuradora, excelentíssimos senhores conselheiros, inicio minha pauta pelo protocolado 6371-3/11,
É uma prestação de contas de transferência feita entre a Faculdade Estadual de Educação e Ciências e Letras de Paranavaí e a Fundação Araucária, referente ao exercício financeiro 2010-2011. A diretoria geral das transferências opinou pela regularidade das contas, com ressalva na medida em que acatou as ponderações do gestor quanto ao atraso de 70 dias na apresentação e prestação de contas por ausência de estrutura adequada para cumprir com os prazos normativos desse tribunal. O Ministério Público de Contas manifestou pelo julgamento nos termos da instrução. No nosso voto, no que tange à regularidade das contas, acompanha as manifestações uniformes da editoria da análise e transferência do Ministério Público de Contas. No entanto, entendo de maneira diversa quanto à exclusão da responsabilidade pelo atraso da prestação de contas, na medida que não podem ser oponíveis a esse tribunal eventuais deficiências na estrutura administrativa da entidade tomadora dos recursos, sob pena de submeter as decisões dessa casa aos ritos que dependam exclusivamente da ação gerencial do gestor. A multa pelo atraso da entrega da prestação de contas é devida pelo simples inadimplemento da obrigação na data estabelecida, caracterizada aquela como infração de natureza formal em razão da presunção da lesividade à ordem legal. Ante o exposto, e acompanhando os pareceres uniformes da Unidade Técnica do Ministério Público e do Tribunal de Contas, voto pela regularidade das contas. Todavia, em fase ou atraso de 70 dias na apresentação das contas, voto pela imposição de multa administrativa, combinada pelo artigo 87, letra A, da Lei Complementar 103/2005. Antônio Rodrigues Varela Neto. É o voto. Está em discussão. Aprovado. Seguir o protocolado 38.6467/11, a prestação de contas de transferência, feita pela Secretaria de Estado da Educação, à Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Paranacite, no valor de R$ 201.611,69 no exercício de 2010. A editoria de transferência concluiu que foram efetuados gastos fora do plano de aplicação, opinando assim pela desaprovação. O plano de aplicação previa um gasto máximo de R$ 15.360 no item material de consumo, porém foram utilizados R$ 16.120,47, excedendo a R$ 760,47. Já no item de serviços terceiros, a previsão era de 9.600, mas foi gasto 7.353,90, gastando assim 2.246,10 a menos. Despesas efetuadas fora do plano de aplicação: calhas e rufos, mão de obra e pintura, mão de obra pedreiro, mão de obra e pintura, mão de obra e pintura, mão de obra e pintura, mão de obra de troca de vidros, consulta neurológica, mão de obra de pedreiro, um total de R$ 6.432. Concluiu assim a DAT, que, excluído o ingresso de recurso próprio no valor de R$ 3.346,26, deve a entidade recolher R$ 3.085,74. A entidade justificou que os gastos fora do plano de aplicação, com o argumento de que não dispunha de outros recursos para fazer frente às despesas como serviços de terceiros e de borracheiro. O Ministério Público, junto a esse tribunal, pelo parecer 8.004/12, concluiu igualmente pela regularidade das contas e recolhimento. Nosso voto. A editoria de análise de transferência, dentro do seu papel regimental, fez análise técnica competente, demonstrando que, de fato, R$ 3.085,74 foram gastos fora do plano de aplicação, sendo utilizados em pintura, vidros, calhas e serviços de pedreiro. Não obstante as oposições técnicas feitas pela DAT, dando conta que parte minoritária dos recursos foram utilizados fora do plano de aplicação, entendo que as despesas foram utilizadas em prol da entidade, sem denegrir a natureza do convênio, sendo que a classificação do plano de aplicação serviu como balizamento para todos os gastos. Destaco que o montante questionado corresponde a cerca de 1,5% dos recursos, 1,5% dos recursos, e que não houve nenhum desvirtuamento do convênio. Assim, considerando que as despesas glosadas não fugiram à natureza do convênio, não havendo nenhum desvio de finalidade, voto pela aprovação com ressalvas da presente prestação de contas, com a inscrição do saldo remanescente a comprovar de R$ 522,03 na listagem de pendências, conforme contido na instrução da DAT. É o voto. Está em discussão. Aprovado. A seguir, a prestação de contas de transferência, protocolado 52.793.1/11, município de Tijuca do Sul,
Associação Filantrópica Tia Leoni, referente ao exercício financeiro de 2007 e o valor de R$ 500. A diretoria de análise de transferência opinou pela regularidade das contas em fase de ausência de comprovação das despesas dos valores repassados. A unidade técnica também relatou a existência de medidas judiciais instauradas contra a entidade por iniciativa do Ministério Público do Estado do Paraná. O Ministério Público de Contas também se manifestou pela regularidade das contas. A gestora, senhora Deamir Farias, mediante manifestação nos autos, alegou que não possui condições financeiras para arcar com as responsabilidades pecuniárias preconizadas pela diretoria de análise de transferência. Já visto que atualmente desempenha a atividade diarista, ganhando apenas o suficiente para prover suas necessidades. Acrescentou que a entidade encerrou suas atividades em 2007. Olha, eu vou pedir adiamento nesse voto, porque a minha equipe técnica opinou pela irregularidade. É uma conta de R$ 500, pô. Certo? Da entidade que fechou suas atividades em 2007. Eu vou pedir adiamento sobre isso, porque eu vou dar uma estudada melhor. Porque o que pesou muito aqui foi que houve uma ação judicial contra essa entidade, por maltrato às pessoas que lá eram um asilo. Né? Mas eu vou repensar e pedir o adiamento para uma sessão. Adiado. Primeiro que eu sou contra prestar conta de R$ 500. Sou contra até de se repassar R$ 500 para qualquer entidade, porque o custo é muito maior do que o dinheiro fornecido. É verdade, senhor. A seguir o protocolado 44.72.25. Mas antes de relatar esse voto, eu gostaria de solicitar que o protocolado 23.12.69.11, Universidade Federal do Paraná, e o protocolado 54.54.22/12, município de General Carneiro, que estavam adiados, fossem retirados da pauta para nova instrução. Aprovado. Então, protocolado 44.72.25.09, aposentadoria do Sr. João Alberto Bertagnoli. Tanto a diretoria jurídica como o Ministério Público opinaram pelo registro da referida aposentadoria. Vou fazer a leitura do voto. Tendo em vista o explicitado, que realmente foi o teor dos pareceres da diretoria jurídica e do Ministério Público, a consequência lógica do problema judicial é o cumprimento do mandamos nessa corte. Voto pela conformidade com os pareceres da diretoria jurídica e do Ministério Público Tribunal para adoção das seguintes providências. Revogação da resolução 4006/2008, que primeiramente negou o registro, a aposentadoria especial no protocolo 105.166/11. B. Concessão do registro de aposentadoria concedido ao interessado pela resolução 8168/2006, cujos efeitos foram restabelecidos pela resolução 302/2011, ambas emitidas pelo órgão previdenciário oficial Paraná Previdência. É o voto. Está em discussão. Aprovado. Processo 53.2403/07, admissão pessoal. Município de Maringá. Trata-se presentes autos de admissão pessoal realizado por meio de concurso público, realizado pelo município de Maringá, regulamentado pelo edital 13/2005, dando conta do provimento dos empregos públicos de agentes comunitários de saúde, atendente de consultório dentário, auxiliar administrativo, auxiliar de enfermagem, enfermeiro, médico, odontólogo e técnico de higiene dental. Por determinação do despacho 210409, os autos estiveram sobrestados até a decisão definitiva do processo 299.757.09, que tratou do pré-julgado número 11 em relação à súmula vinculante número 3 do Supremo Tribunal Federal. A diretoria jurídica, por meio do parecer 8430/11, manifesta aderir ao parecer número 12.563/9 do Ministério Público junto ao Tribunal, onde o parquê opina pela negativa de registro de 10 admissões por acumulação de até 3 cargos, com cargas horárias incompatíveis, e de outras 8 admissões pela não comprovação da compatibilidade de horários entre os 2 cargos simultaneamente ocupados. Com os demais servidores, a diretoria jurídica opina pela concessão do registro. O Ministério Público no Tribunal reiterou sua manifestação. Nosso voto.
Conforme demonstrado na instrução do feito, algumas das emissões constantes no presente processo não podem ser registradas por essa Corte por estarem contaminadas pelo vício constitucional de acúmulo indevido de 2 cargos em emprego de funções públicas, com carga horária total ou superior a 60 horas semanais. Tal situação é fática e juridicamente inviável, conforme posicionamento acolhido no Acordo 118609, posicionando-se não ser possível conferir registro aos atos que ultrapassassem o limite máximo de 60 horas. Assim, em conformidade com a diretoria jurídica, com os pareceres do Ministério Público nesse tribunal, voto pela negativa do registro das seguintes admissões: Solange Aparecida Brasiel, Elionai Volosti Sampaio, Raquel Henriques, Cleia Aparecida Macente de Abreu, Amilcar Souza Pedrosa, Rita Aparecida Marques da Cruz, Regiane de Freitas Coutinho, Helena Elizabeth Claro, Elizabeth Maria Ortiz, Vinícia Cristina Honório, Ayrton José Escravasta, Sastoski Kobayashi, Evandro Costa Lacerda, Maicon Roberto Pereira Salgueiro, Marco Antônio Demite, Valdemar Pussi Júnior, Gisele Rodrigues Martins e Inocência Arguari. Voto ainda pelo registro das demais emissões conforme pareceres referenciados. Entendo ainda como essencial alertar o município que, nos casos de negativo de registro, existe a obrigatoriedade de cumprimento do Acordo 1813/10, no sentido de que o município tem 15 dias para apresentar peças demonstrando o atendimento à decisão, mas também documentos que comprovem a data de cientificação dos servidores afetados, uma vez que, de acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, a partir de tal momento, resta configurado interesse dos mesmos no processo. É o voto. Está em discussão. Aprovado. A seguir, o protocolado 30.562/9/11. Interessada a senhora Célia Cabreiro de Paula, município de Campina Lagoa. Traço pedido de baixa pendência, formulado pelo município de Campina Lagoa, para que seja baixado os relatórios de listado de pendência de transferência realizada a título de convênios, auxílios e convenções, os recursos referentes ao exercício financeiro 2010 e no valor de R$70 mil recebidos pelo município do FunSaúde. A diretoria de análise de transferência informou que aqueles recursos foram empenhados e repassados, fundo a fundo, pelo Fundo Estadual de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde de Campina de Lagoa. Assim sendo, continua a unidade técnica que tem a prestação de contas de referência tribunal. Tais recursos não se submetem a disciplina da então Resolução 3/2006, que no seu artigo 2º inciso 1º, expressamente os excluía do Conselho Normativo de Transferência Voluntária. Diante disso, a diretoria de transferência opinou pelo deferimento do pedido. O Ministério Público acompanhou a manifestação da unidade técnica e também opinou pela baixa pendência. E esse também é o nosso voto, acompanhando as manifestações da diretoria de análise de transferência e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Está em discussão. Aprovado. Prestação de contas, município de São José da Boa Vista, protocolado 34.3393/11. Interessado o senhor prefeito municipal, o senhor Dirceu Bona. São recursos recebidos da Secretaria de Estado de Saúde, no exercício de 2010, no valor de R$48 mil, oriundos do Programa Saúde da Família. Acompanhando as manifestações no informe da diretoria de análise de transferência do Ministério Público e do Tribunal de Contas, propõe a baixa pendência referente aos recursos repassados pela Secretaria de Estado de Saúde ao município de São José da Boa Vista, tendo em vista tratar-se de transferência legal destinada exclusivamente ao SUS. É o voto. Aprovado. Prestação de contas municipal, processo 229.841/11, Câmara Municipal de São Jorge do Oeste. A diretoria de contas municipais e o Ministério Público opinaram pela regularidade das contas e a aplicação da multa prevista no artigo 87, parágrafo 3º, letra B da Lei Complementar 103/2005, em virtude do atraso de apresentação das prestações das contas eletrônicas. É o voto. Está aprovado. Prestação de contas anual da Câmara Municipal de Joaquim Távora, 16.247/12, relativamente ao exercício financeiro de 2011, responsável do senhor Reginaldo Pereira da Silva. Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público perante o Tribunal de Contas opinaram pela regularidade das contas. Esse também é o nosso voto. Está aprovado. Protocolo 1749/47/12, Fundo de Aposentadoria e Pensões de Colombo. A diretoria de contas apontou a ressalva constando do relatório de controle interno como restrição o saldo contábil da provisão matemática previdenciária, divergente do valor apresentado no laudo de avaliação atuarial para o exercício, além da entrega de prestação de contas eletrônicas com atraso de 64 dias.
Com os argumentos da defesa, a unidade técnica em nova manifestação aduz que no diz respeito ao relatório do controle interno e não houve esclarecimentos adicionais prestados pelo responsável pelo controle interno, portanto mantida a ressalva indicada na primeira análise. Quanto às provisões matemáticas, a diretoria de contas municipais, tomando como verdadeira declaração apresentada pela entidade, considera regularizado o IT, convertendo em ressalva. O Ministério Público de Contas concorda com o entendimento da unidade técnica, opina pela realidade com ressalva das contas e aplicação da multa. Está em discussão, aprovado. E esse é nosso voto também. Então está aprovado, Excelência. Prestação de contas da Câmara Municipal Laranjal relativo ao exercício 2011, protocolo 1787/99. A diretoria de contas municipais concluiu pela irregularidade das contas e aplicação de multa administrativa, em razão do excesso de limite de despesas com a folha de pagamento e pela indicação de ressalva pelo controle interno da Câmara. O Ministério Público concluiu pela regularidade das contas por acatar justificativos da Câmara, que alegou que o excesso das despesas com folha de pagamento ocorreu em razão de rescisões trabalhistas e a realização do concurso público. E ainda o valor apontado pela extrapolação é mínima, 0,72, e diz respeito ao fato pontual que foi resolvido. Concluiu o Ministério Público pela aprovação das contas. O nosso voto, nós acompanhamos a posição do Ministério Público e damos por regulares as contas da Câmara Municipal de Laranjal no exercício de 2011. Está em discussão, aprovado. Protocolo 200/280/12, Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos de Flórida. Diretorias municipais, Ministério Público de Contas concluíram, respectivamente, pela regularidade das contas do fundo, das contas do fundo. E esse também é o nosso voto. Aprovado. Protocolado 15.0790/11, Luiz Carlos Gotardi, é o interessado, prefeito do município de Salto do Lontra, relativo ao exercício 2010. A diretoria de contas opina pela regularidade das contas com recomendações para que o município constasse que as ações do governo desenvolvidas no exercício, a frente da projeção contidas no plano plurianual e lei de diretrizes orçamentárias, uma vez que verificou-se significativo percentual de não execução ou execução incompleta dos projetos propostos. Ainda da análise dos dados sobre obras e serviços de engenharia. Nota-se a existência de obras paralisadas, recomendando-se assim que a administração municipal tome as medidas para a conclusão das obras paralisadas. E o Ministério Público também foi na mesma linha da diretoria de contas municipais. E também é o nosso voto no sentido de ser julgado regulares com recomendações às contas do município de Salto de Lontra, exercício 2010. Em discussão, aprovado. E, finalmente, senhor presidente, o protocolado 19.39.41/12, prestando de contas do prefeito municipal Pedro Leandro Neto, do município de Nova Aurora. Tanto a diretoria de contas como o Ministério Público opinaram pelo parecer prévio pela aprovação das contas, ressalvando a falta de aporte para o regime próprio de previdência social e apontando a carência de efetividade nos cumprimentos dos programas estabelecidos pela PPA e pela LOA. Nosso voto, acompanhando as manifestações, tendo com ressalva a adoção de medidas que visam conferir a efetividade à execução do orçamento estabelecido no PPA e LOA e a observância quanto à contabilização do aporte para o regime próprio de previdência social. Está em discussão, aprovado. Senhor presidente, agradeço, está concluído minha pauta. Agradeço a Vossa Excelência e aproveito a oportunidade para pedir permissão. Estou retirando de pauta o protocolo 626/944/10. Trata-se de matéria do Pleno e que, por um equívoco, foi colocado nesta Câmara. Então está retirado. Concedo a palavra a Sua Excelência, conselheiro Durval Amaral. Excelentíssimo senhor presidente, senhora procuradora, senhor conselheiro, senhor conselheiro substituto, inicio minha pauta pelo processo 19.43.39/11. Trata-se de processo de alerta, no qual a Diretoria de Contas Municipais apontou a execução de despesa com pessoal do Poder Executivo do município de Pinhão, referente ao segundo semestre de 2010, em percentual de 51,71%.
após verificar a documentação encaminhada e os registros daquela unidade, informou que na análise da gestão fiscal relativa ao último período analisado, segundo semestre de 2011, constatou-se a redução do índice com despesas de pessoal, passando para 42,81% da receita corrente líquida. Por conseguinte, a DCM conclui que a situação de alerta ficou superada, opinando pelo encerramento do processo. O Ministério Público, junto a esse tribunal, corrobora a conclusão da Diretoria de Contas Municipais pelo arquivamento do feito. Faço ao exposto o voto pela extinção, por perda de objeto, e encerramento do presente processo, sem prejuízo de sua anexação aos autos de recurso e revista número 23.1061/12, interposto contra a decisão proferida no processo de prestação de contas do município de Pinhão, relativo ao exercício de 2010. É o relatório e voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 50.67.4409. Trata-se de prestação de contas e transferência voluntária recebida pelo município de Capitão Leônidas Marques, em função do convênio celebrado à Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social no valor de R$ 38.800, tendo por objeto a ampliação da casa-lar e aquisição de equipamentos e material para o Programa de Garantia de Convivência Familiar e Social. A Diretoria de Análise e Transferência, após exame do processo e concessão de contraditório para complementação da documentação, manifestou-se conclusivamente pela regularidade das contas com ressalva, em função do atraso de 193 dias do encaminhamento da prestação de contas, com aplicação de multa ao gestor, senhor Claudio Miro Quadri, prefeito à época da protocolização das contas. O Ministério Público, junto ao Tribunal, corrobora o entendimento da unidade técnica. Acompanho as manifestações lançadas e voto pela regularidade com ressalva em razão do atraso de 193 dias e determino a aplicação da multa ao gestor responsável previsto no artigo 87.3c da Lei Complementar 103/2005. É o relatório e voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 75.908.11. Solicita adiamento, senhor presidente. Está adiado. Processo 98.533/11. Trata-se de prestação de contas e transferência voluntária recebida pelo município de Campo Largo através da Secretaria de Estado da Criança e da Juventude no valor de R$ 25.000, referente ao exercício financeiro de 2010, tendo por objeto a realização dos Jogos da Juventude do Paraná. A Diretoria de Análise e Transferências, após o contraditório apresentado e o recolhimento ao Tesouro Estadual do montante das despesas realizadas após o evento, objeto do convênio, entendeu que a irregularidade inicialmente apontada pode ser convertida em ressalva às contas. Do mesmo modo, o Ministério Público conclui pela regularidade das contas, com ressalva em face da realização de despesas não previstas no objeto do convênio. Diante do acima exposto e demais documentos acostados ao processo, acato as manifestações da Diretoria de Análise e Transferências e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e voto no sentido de julgar regular a presente prestação de contas, com ressalva a ser anotada na Diretoria de Execuções em face da realização de despesa não prevista no objeto do convênio, porém ressarcida ao erário. É o relatório e voto. Está em discussão. Aprovado. Processo 18.5003/11. Trata o presente processo de prestação de contas de transferência voluntária recebida da Secretaria de Estado de Educação no valor de R$ 16.923,64, referente ao exercício financeiro de 2010, tendo por objeto o transporte escolar dos alunos da rede estadual de ensino. A Diretoria de Análise e Transferência conclui no sentido de que as contas foram regularmente prestadas. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, reformulou seu posicionamento opinando pela aprovação das contas, ora apreciadas, requerendo a notificação do representante legal da Secretaria de Estado da Educação do Estado do Paraná, no sentido de que este órgão passe a exigir de todos os municípios signatários do Programa Estadual de Transporte Escolar a apresentação de laudo de vistoria nos veículos destinados à condução coletiva de escolares, como requisito indispensável para a emissão do termo de cumprimento dos objetivos dos convênios firmados à conta do PET. Acompanho as manifestações lançadas e voto pela regularidade da presente prestação de contas, acatando as providências sugeridas pelo órgão ministerial. É o relatório e voto. Está em discussão. Aprovado. Processo 20.6946/12.
Solicito adiamento, igualmente também solicito ao processo número 21.5082/12, senhor presidente. Adiados. Processo 17.7650/03, eu solicito a retirada de pauta, senhor presidente. Está. Processo 2770. Processo 277951/11. Esse processo estava adiado. Continua adiado. Continua. Processo número 293551/12. Traz requerimento formulado por Paulo Sérgio Moura Santos, servidor dessa Corte, ocupante do cargo de análise de controle, solicitando a averbação do tempo de serviço prestado à COPEL. A contagem de tempo de serviço referente ao período em que foi detentor de cargo de técnico de controle nesse tribunal e a concessão de adicionais por tempo de serviço. A diretoria jurídica opina pelo deferimento do pedido. O Ministério Público manifestou-se no processo observando, primeiramente, que a questão da averbação do tempo de serviço prestado à COPEL encontra-se superada, visto que já foi averbado por esse tribunal quando o servidor ocupava o cargo de técnico de controle. O membro do parquê opina ainda pelo cômputo, para todos os efeitos legais, do tempo de serviço prestado a essa Corte de Contas na carreira de nível médio e concessão de 5% dos adicionais pleiteados. Voto, senhor presidente, considerando a instrução do processo, o contido no parecer da diretoria jurídica e a manifestação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, voto pelo deferimento do pedido. Está em discussão. Aprovado. Processo 167595/11. Trata-se presente processo de prestação de contas anual da Câmara Municipal de Açaí, referente ao exercício 2010. A Diretoria de Contas Municipais, após o exame do contraditório, conclui que as contas encontram-se regulares, tendo em vista o saneamento ocorrido. O Ministério Público compartilha do entendimento do órgão técnico. Diante do exposto, voto acolhendo a instrução e o parecer ministerial pela regularidade das contas. Regular. Processo 17.1085/12. Trata-se de prestação de contas da Câmara Municipal de Bom Jesus do Sul, referente ao exercício 2011. A Diretoria de Contas Municipais, após o contraditório apresentado, manteve a restrição quanto à remuneração dos agentes políticos, haja vista a impossibilidade de vinculação da recomposição dos subsídios a índice de inflação, sendo necessária a edição de ato específico, na forma de lei, para a concessão de revisão. Entendeu ainda que a lei editada extemporaneamente não tem o poder de legalizar um fato passado, de alterar uma situação de irregularidade já concretizada no exercício de 2011. Por conseguinte, a unidade técnica conclui pela irregularidade das contas. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, compartilha a conclusão da unidade técnica. Diante do exposto, voto acolhendo a instrução e o parecer ministerial pela irregularidade das contas relativas ao exercício financeiro de 2011, em razão da percepção de remuneração dos agentes políticos acima do valor estipulado no respectivo ato de fixação e determino a devolução dos valores recebidos a maior ao erário por parte do ordenador das despesas e a aplicação de multa prevista no artigo 89.6, parágrafo 2º da Lei Complementar 113 de 2005, ao gestor responsável, que fixo em 10% do valor do dano. É o relatório e voto. Está em discussão. Aprovado. Processo 19.6673/12, trata-se de prestação de contas anual da Câmara Municipal de Jataizinho, referente ao exercício financeiro de 2011. A Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público conclui pela regularidade das contas e acompanho, dessa forma, a instrução ministerial, a instrução e o parecer ministerial, votando pela regularidade das contas. Aprovado. Processo 20.0891/12, solicito a retirada de pauta, senhor presidente, em função da juntada de novos documentos feitos pela parte. Processo 20.6814/12, traz-se prestação de contas anual da Câmara Municipal de Congonhas, referente ao exercício financeiro de 2011. A ADCM e o Ministério Público concluem pela regularidade das contas. Acompanho a instrução e o parecer ministerial e voto pela regularidade das contas. Aprovado.
Processo 16.1942/12, trata-se de prestação de contas do município de Santo Antônio do Sudoeste, referente ao exercício financeiro de 2011. A DCM e o Ministério Público concluem pela regularidade das contas. Acompanho a instrução e o parecer ministerial e voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas. Regular. Senhor presidente, minha pauta está cumprida. Agradeço a Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra à Sua Excelência, auditor, representante da Lapa, Palmeira e Porto Amazonas, nesta Principalmente sessão, Porto Amazonas. Jaime Tadeu Lichinski. Senhor presidente e demais membros desta Câmara, eu inicio pelo protocolado 187.80010, são as contas do Executivo do município de Marumbi, do exercício de 2009, de responsabilidade do senhor Ademar Francisco Rejane, em que a Diretoria de Contas e o Ministério Público se manifestam pela regularidade das contas, com ressalvas relativas ao questionário de atuação de saúde do Conselho Municipal de Saúde. Ressalva essa que eu afasto, tendo em vista entendimento nesse sentido consolidado na Casa. Então, pela regularidade plena das contas. Em discussão, aprovado. Protocolado 161.18907 são as contas do Legislativo do município de Antonina, do exercício de 2006, de responsabilidade do senhor José Dutra da Silveira. Aqui as manifestações são pela irregularidade das contas em face da percepção de subsídios acima do valor devido e ainda ressalvas relativas a despesas impróprias ao Poder Legislativo e entrega da prestação de contas eletrônicas em atraso e ainda a publicação extemporânea do relatório de gestão fiscal. Inicialmente, quanto à publicação extemporânea do relatório de gestão fiscal, noto que o atraso foi de um dia, posto que publicado em 31 de janeiro de 2007. Assim, deixo de aplicar a multa e também, considerando precedentes da Casa que determinaram válidas as publicações realizadas até 31 de janeiro, afasto também a incidência de ressalva para o item. Já em relação a despesas impróprias do Poder Legislativo, verifico que trata-se de uma despesa de R$ 638,00 e fração, utilizadas na comemoração da inauguração da sede da Câmara Municipal. Também entendo que o gasto, além de razoável, além de o valor ser bastante razoável, não há por que ressalvar o gasto tendo em conta a justificativa e precedentes da Casa. Quanto ao atraso da entrega de prestação de contas, anoto que a responsabilidade pela prestação das contas era do gestor do exercício financeiro, o senhor Luiz Carlos de Souza, do exercício de 2007. O que está sendo julgado aqui são as contas de 2006. Portanto, a multa por atraso deve ser ao presidente em 2007, que era o senhor Luiz Carlos de Souza, que encaminhou as contas e deixou de fazê-lo no prazo estipulado. E também entendo que não cabe ressalva ao item, posto que impactaria nas contas de 2006, cujo gestor não deu causa a essa inconformidade. E quanto à percepção de subsídio acima dos valores, aqui os interessados alegam que tratou-se de um subsídio
da aplicação do índice de 5,7 aos subsídios dos senhores vereadores a título de reposição inflacionária, mesmo índice que fora aplicado então aos funcionários. Ocorre, senhor presidente, que com este reajuste houve extrapolação dos subsídios em relação ao subsídio dos senhores deputados, vez que a lei determina que em municípios com 10.001 a 50.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores deve corresponder a no máximo 30% do subsídio dos deputados estaduais. Na época, o subsídio dos deputados era de 9.540 e o máximo do limite do subsídio dos vereadores de Antonina deveria ser de 2.862. E, no entanto, era de 3.188. Os senhores vereadores tiveram oportunidade de corrigir o erro, recolhendo o recebido a maior, mas não o fizeram, razão pela qual eu acompanho a instrução e o parecer parcialmente, pela irregularidade das contas, que era de responsabilidade do senhor José Dutra da Silveira, em face do pagamento de subsídios a maior, determinando o recolhimento dos valores recebidos a maior, com as correções monetárias até a data do efetivo recolhimento, que se comunique ao relator das contas do Executivo de Antonina do exercício de 2007, informando quanto à responsabilidade do gestor Luiz Carlos de Souza no atraso da entrega da prestação de contas e, caso ainda não julgados, avalie a possibilidade de observação naquelas contas. Ainda, conforme apontado pela unidade técnica, aplico a multa ao gestor responsável pelo encaminhamento das contas, senhor Luiz Carlos de Souza, pelo atraso na entrega eletrônica da prestação, o valor de R$ 500, conforme artigo 87, inciso 3, a linha B da Lei 113. Ainda que seja determinado baixa de responsabilidade em relação ao vereador Jefferson Oliveira Fonseca, que comprovou, o único que comprovou, o recolhimento dos valores recebidos a maior. É a proposta, senhor presidente, pela desaprovação, recolhimento e multa. Pela irregularidade, é aprovada a proposta. Processo 156.760 é um alerta, município de Abaitiá, em que a unidade técnica e o Ministério Público verificam que houve regularização da situação alertada e opinam pelo encerramento e arquivamento do feito, no que eu acompanho. Aprovado. O 59731610 é aposentadoria interessado Ailton Pitioneri Salme, com pareceres favoráveis pela legalidade de registro do ato, com recomendação, com determinação ao ente para a publicação dos valores dos proventos nos próximos atos. É a proposta, senhor presidente. Está em discussão, aprovado. 66552410, Paraná Previdência, interessado Celso Noir Leirias da Silva, com
instrução e parecer favorável, com determinação para que se publique o valor dos proventos nos próximos atos. Aprovado. 179.240, aposentadoria de Marlene e Inês Hübner, do município de Imbituva. Diretoria Jurídica opina pela legalidade e pela imputação de multa ao gestor em razão do contraditório franqueado, cujos esclarecimentos foram apresentados de forma extemporânea. O Ministério Público acompanha e o relator também, pela legalidade e pela imputação de multa. Legalidade. 232711011 é a aposentadoria de Eduardo Ramalho Filho, município de Paranavaí. 3546312 aposentadoria de Marcos Claro dos Santos, de Londrina. 6832912 Aguinaldo Cordeiro, aposentadoria de Manuel Aguinaldo Cordeiro, de Quatro Barras. Em todos eles, pareceres favoráveis, com determinação para que o ente faça constar o valor dos proventos nos próximos atos. Aprovação. Da mesma forma, no 110.163, interessada Salete Aparecida Vanelli Pereira, do município de Almirante Tamandaré. Legalidade e registro com determinação. Legalidade. Os protocolados 199326, Paraná Previdência, interessado Arthur Yankiewicz, e 454-44312, do interessada Nilzete de Andrade Lima, do Instituto de Aposentadoria e Pensões de Campo Largo. Também nesses dois casos, pela legalidade e registro, conforme instrução e determinação ao ente para que faça constar o valor dos proventos nos próximos atos. Legalidade. Por último, 689990, interessada Elza Rodrigues da Silva, Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Servidores de Londrina. Aqui trata de complementação de pensão por morte concedida à senhora Elza Rodrigues da Silva, na qualidade de cônjuge do servidor falecido Vicente Alves da Silva. A diretoria jurídica se manifesta pela negativa de registro do ato de pensão e a expedição de determinação ao ente previdenciário de Londrina para que revogue os atos normativos que possibilitam o pagamento de complementação de pensão à aposentadoria concedida pelo INSS. O Ministério Público, ao contrário, posiciona-se pelo registro do ato que concedeu a aposentadoria da pensão em epígrafe, esclarecendo que esta Corte, em manifestações recentes, determinou o registro de atos semelhantes ao que se encontra sob exame. Aqui, senhor presidente, o funcionário tinha aposentadoria pelo INSS e recolhia ao Instituto de Previdência do município para obter a aposentadoria com proventos integrais. Aqui eu digo no voto que a divergência das manifestações da unidade e do Ministério Público quanto à possibilidade de ser pago complemento de pensão se refere à mudança de posicionamento desta Corte, no que tange a concessão de registro nos atos que concedem tal benefício. As decisões apresentadas pelo Ministério Público são posteriores àquelas mencionadas pela diretoria, destacando o Acórdão 213911 do Tribunal Pleno,
que trata de recurso de revista, que foi provido, interposto em razão do acordo número tal, primeira Câmara, utilizado como base para manifestação da unidade técnica. Assim, senhor presidente, acompanhando o parecer ministerial pela legalidade e registro do presente ato. Senhor presidente, era o que constava da minha pauta e agradeço a atenção. Agradeço a Vossa Excelência. Passo ao relato da minha pauta. O 122.010.11, município de Santo Inácio, transferência voluntária, DAT pela regularidade com ressalva, houve atraso de 320 dias, Ministério Público acompanha, e a proposta do relator é pela regularidade com ressalva, aplicação da multa do 87.3c, da Lei 113/2005, no valor de R$ 654,23. Está em discussão, está aprovado. Lembrando que a multa é ao senhor João Batista dos Santos e não ao município. O 285.784.11, município de Nova Olímpia, transferência voluntária 2010 para o transporte escolar. DAT, regularidade e inscrição do saldo de R$ 33,19, R$ 33 no cadastro de pendências. O Ministério Público é pela irregularidade, faz uma série de comentários, e a proposta do relator é pela regularidade, responsabilidade do senhor João Paulo Jobel Bezerra de Araújo, e a inscrição do saldo. Está em discussão, está aprovado. 704.833.11, município de Palmeira, transferência voluntária para Jogos Colegiais do Paraná. DAT regularidade com ressalva, Ministério Público acompanha, e esta é a proposta do relator, pela regularidade com ressalva. Está em discussão, está aprovado. 93.176.12, município de Jundiaí do Sul, transferência voluntária para o transporte escolar, DAT regularidade com ressalva. O Ministério Público também é pela regularidade com ressalva, e a proposta do relator pela regularidade com ressalva, e fazendo constar no sistema de controle da diretoria o saldo remanescente no valor de R$ 12.800,20 para a prestação de conta futura. Está em discussão, está aprovado. 266.213.12, Associação de Pais e Amigos de Novo Itacolomi, exercício 2011, DAT regularidade com ressalva, em razão da movimentação de recursos em instituição financeira privada. Ministério Público acompanha, e a proposta do relator é pela regularidade plena de responsabilidade do senhor Edson José Expedito. Está em discussão, está aprovado. 633.173.08, município de Astorga, retificação de ato de registro. A diretoria jurídica reconhece as impropriedades contidas em seu parecer, bem como o Ministério Público, que respaldou sua análise no parecer do Ministério Público e opinaram pela correção de tais aspectos, diretoria jurídica e Ministério Público. Visto que houve de fato erro material, propõe o acatamento das razões expostas na petição encaminhada pelo município de Astorga, para que a decisão definitiva monocrática 306/09 seja reformada nos seguintes termos, conforme o artigo 471, parágrafo único do Regimento Interno. A. Na determinação do cargo do interessado, onde se lê professora, deverá constar auxiliar de contabilidade. B. No descritivo da portaria de concessão da aposentadoria, onde se lê o número 110 de 16/2/09, deverá constar número 781/2008,
de 2/12/2008. Quanto ao valor dos proventos, onde se lê R$ 1.894,34, deverá constar R$ 2.198,73. Está em discussão. Está aprovado. O 215.421.10, aposentadoria por invalidez, de Ana Mercedes Camargo. Diretoria Jurídica pela legalidade e registro da inativação. Restou ausente no ato de inativação da servidora a indicação do valor dos proventos, que totalizam R$ 3.783,63 mensais. O Ministério Público faz recomendações ao gestor e a proposta do relator pela legalidade e registro da aposentadoria formalizada pelo Decreto Judiciário 229/2010. Está em discussão. Aprovado. 286, 396.10, município de Rolândia. Aposentadoria da servidora Maria Salete Bertilameu, do Departamento de Ensino da Secretaria Municipal de Educação. Diretoria Jurídica pela legalidade e registro. Ministério Público pela legalidade e registro faz observação e a proposta do relator acompanha recomendações, porém pela legalidade e registro. Em discussão. Está aprovado. 640.070.11, processo da inativação voluntária requerida pela servidora Glaci da Luz Bandeira de Lima Figueira, técnico de controle F03 do quadro deste tribunal. Diretoria de Gestão de Pessoas atesta que a servidora preenche requisitos para a inativação, conforme o artigo 3º da Emenda 4705. Informa que, em 1/11/2011, a servidora contava com 37 anos, 9 meses e 5 dias de tempo de total contribuição e de tempo efetivo no serviço público, 29 anos, 4 meses e 20 dias de tempo prestado no cargo efetivo, bem como 56 anos de idade. Informa que o interessado percebe 25% de adicionais por quinquênios e 25% pelos excedentes a 30 anos de serviço. Diretoria de Finanças diz que a aposentadoria está fundamentada no artigo 3º da Emenda 4705 e mantém paridade e isonomia com a remuneração dos servidores em ativa. Diretoria Jurídica pelo deferimento. Ministério Público não se opõe ao registro e a proposta do relator é pela legalidade e registro da aposentadoria de Glaci da Luz Bandeira de Lima Figueira. Está em discussão. Está aprovado. 736, 530.11, requerimento da servidora Maria Isabel Ataíde Fontana, técnico de controle para fins de concessão de abono permanência, artigo 2º da Emenda Constitucional 4103. Diretoria de Gestão de Pessoas noticia que a interessada completou 52 anos de idade em 10 de setembro de 2011, bem como contava em 19/12/2011, com o tempo de contribuição de 32 anos, 2 meses e 7 dias, e com 16 anos, 6 meses e 21 dias no cargo efetivo, cumprindo assim requisitos necessários à sua aposentadoria e, consequentemente, fazendo jus ao abono de permanência a partir de 21/12/2011. O Ministério Público
informa que deve ser deferido o pleito da servidora com efeitos a partir de 21 de 12 de 2011. O relator acompanha pelo deferimento. Está em discussão. Está aprovado. O 330.791/12, requerimento formulado pelo servidor Edilmárcio Roberto Cotovicis, técnico de controle E09, solicitando a averbação do tempo de serviço prestado à iniciativa privada, conforme certidão do INSS. Diretoria de Gestão de Pessoas conclui pelo deferimento do pedido, tendo em vista que o requerente prestou serviços na iniciativa privada por 1 ano, 10 meses e 1 dia. Diretoria Jurídica pelo deferimento para fins de aposentadoria e disponibilidade. O Ministério Público também acompanha para efeitos de aposentadoria e disponibilidade. E esta é a proposta do relator pelo deferimento da averbação para fins de aposentadoria e disponibilidade de 1 ano, 10 meses e 1 dia. Está em discussão. Está aprovado. 187.682/12, Autarquia Municipal de Andirá, 2011. DCM e Ministério Público pela regularidade. O relator acompanha. Está em discussão. Aprovado. 196.312/12, Autarquia Municipal de Apucarana, esta de Saúde, 2011. DCM, regularidade com ressalva. Ministério Público também é pela regularidade com a ressalva mencionada, e esta é a proposta do relator. Está em discussão. Está aprovada. 196.681/12, Instituto de Previdência Social de Querência do Norte, 2011. A DCM pela regularidade, Ministério Público pela regularidade, e esta é a proposta do relator, que está em discussão e está aprovada. 379/12, Câmara Municipal de Bela Vista do Paraíso, 2011. A DCM manifestou-se pela ressalva e afastamento da multa, considerando justificativas e documentos apresentados pela entidade, constatando que a entidade comprovou que não houve pagamento ao maior de subsídio, que houve erro quanto às informações repassadas aos sistemas. O Ministério Público também é pela regularidade com ressalva, e a proposta do relator é pela regularidade com ressalva das contas da Câmara Municipal de Bela Vista do Paraíso, 2011, responsabilidade do senhor Júlio César Moliani. Está em discussão. Está aprovado. Protocolo 210.153/12, contas da Câmara Municipal de Barracão, 2011. Diretoria de Contas Municipais pela regularidade, aplicação da multa em virtude do atraso de 2 dias. O Ministério Público acompanha a instrução, e a proposta do relator é pela regularidade, sem aplicação da multa. Está em discussão. Está aprovado. 257.567/12, Fundo de Equipamento Agropecuário. Eu estou solicitando para que seja retirado de pauta, já que se trata de matéria do Pleno. Não havendo objeção, está retirado. A palavra está livre. A próxima sessão desta segunda Câmara, 17 de outubro, quarta-feira, 2 da tarde, horário regimental. Levanta-se a presente.